paz do Senhor, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa. Você então que está ali do outro lado, nos assistindo através do Ministério Carisma Sede, no Facebook. Bem-vindo para mais um programa Mulheres e Atualidade. Eu acredito que o tema que nós vamos dissertar hoje será refrigério para a tua alma e que você possa aprender um pouco mais a palavra do Senhor então neste programa. Solange, bem-vinda. Obrigada, irmã Ângela. Muito obrigada a você que sempre está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E vamos mais para um programa com um tema super interessante. Amém. Graças a Deus. O tema de hoje é realmente muito interessante. É um tema que são poucas as pessoas que falam, né? Hoje vamos falar sobre genealogia. Isso. Dizer a muitas pessoas que dizem, mas afinal de contas, genealogia o que é? Genealogia é o mapa das ligações biológicas entre diferentes indivíduos e gerações. Este é mais ou menos a definição que nós podemos, que eu encontrei. Eu acredito que tem outras definições e para ser assim um pouco mais preciso, eu posso dizer que é a lista dos nossos descendentes. Isso, mas falando esse termo genealogia como ciência, né? Dizer que a genealogia como ciência é a ciência que estuda a origem, né? Evolução das famílias e disseminação de várias gerações. Então, ela como ciência, ela estuda a origem das famílias, a sua evolução e também a sua disseminação. Isso é a maneira que eles se espalharam, né, ao longo do tempo. E falar de genealogia, né, a Bíblia é um livro que faz questão de mencionar. Quando fala de algum personagem, né, portanto, assim, um personagem que teve algum feito relevante, a Bíblia faz sempre menção não só da pessoa, mas também da sua genealogia, né? Então eu acredito que é importante nós falarmos um bocadinho e entendermos o porquê que é importante falar da genealogia e porquê que é importante que você também dê esse valor à sua genealogia. Mais ou menos o tema que vamos abordar hoje, né? Espero que possamos juntos, então, no final, terminar o programa e correr a tentar descobrir e fazer a sua árvore genealógica, né? Porque falar mesmo de genealogia é falar dos nossos descendentes, não é? E se nós formos trazer hoje para os nossos dias, é só ver que são poucas as famílias, né, que têm essa noção da importância de os outros membros, né, conhecerem, afinal de contas, quem são verdadeiramente os seus familiares, de onde vieram, quem foram os seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós, os seus tataravós. E então, há muita gente que não gosta de fazer isso e eu acho que não levam muito isso a sério. E por aquilo, né, que eu pude perceber é que muitas pessoas também não têm assim muita... Quer dizer, não levam muito isso a sério, né? Por quê? Porque eles olhando para trás só veem familiares que são bêbados, que têm uma vida... assim, que a pessoa olhando na sociedade não tem nome, não se destacaram, são pessoas, é uma família de prostitutas, é uma família de feiticeiros, tem ligações muito ligadas com o mundo espiritual das trevas. Quer dizer, eles olham para trás e veem que não vale a pena conhecer quem foram os que estiveram, né, que viveram antes de nós, porque não adianta contar essa história. Mas é importante porque nós somos hoje, né, o nosso presente hoje é fruto de muita coisa que aconteceu no passado. Há muita coisa que nós vivemos hoje que foi fruto, por exemplo, da escolha de um antepassado nosso. Então é importante que nós não nos desliguemos dessa questão de saber de onde é que nós viemos, né? Quem eram os nossos, independentemente se tiveram assim, um bom testemunho ou não. Mas é importante porque às vezes até estamos a passar situações que nós tentamos entender o porquê. Tipo aquela coisa sem causa, nós não conseguimos entender o porquê. E se você estudar a sua genealogia, você vai então entender
o porquê que isso está a acontecer. Solange, agora que tocaste neste assunto, é só lembrar que geralmente as pessoas só se lembram quando no presente eles estão a viver situações desagradáveis e que eles começam, situações que são repetitivas, tá a ver? Que aconteceu comigo, agora está acontecendo também com meu filho. Isso. Aí eles se preocupam. Tipo, algo de família. Algo né? de família. Tipo assim, todas as moças não casam. Isso. Estão tentando descobrir, mas por que nessa família ninguém casa? Isso. Né? Aí eles se recordam, então voltam para. Isso, tentam ir buscar, vão buscar e tentar entender. E principalmente na igreja, nem mais lá. Na igreja, quando começam a ver, e porque entendem que quando não é normal, já começa a entender que é algo espiritual. E começam a ir, por exemplo, a buscar ajuda, né? Ajuda espiritual. E a tendência é exatamente a pessoa já começar a ficar preocupada. Se no mundo espiritual alguém anteriormente, algum descendente, alguém que pertence à sua família, né? Teve alguma prática e que eles hoje estão então a evidenciar essas práticas em função, aliás, a viver em função daquilo que alguém, nesse caso, praticou. Só assim é que as pessoas normalmente se despertam, né? Despertam e tentam rebuscar, né? Para ver quem foram os seus antepassados. Mas fora disso eles não vão atrás. Dificilmente. Mas é importante. E porque às vezes até nós temos assim certos comportamentos e alguns feitiços que acontece muito, mais vezes assim, você mesmo parece aquela avó, a avó fulana. E tu, mas quem é essa avó? Vai quando tenta descobrir, vai ver, uau, eu sou mesmo tal e qual, aquela minha bisa, aquela minha avó. Então são coisas que muitas vezes nos alegram por saber que temos alguém que se parece muito conosco. Às vezes também não, também, tipo assim, se eu tiver um mau caráter, e entretanto, ao descobrir através dos mais velhos da família que houve também alguém com esse mau caráter, eu já posso, como cristã, né, orar e quebrar isso, né, e poder orar de forma direcionada. Mas agora, quando simplesmente estou e não tenho não quero nem sequer saber, né, a fonte daquilo, é um bocadinho mais complicado. Fica aquela coisa da pessoa estar a orar e às vezes você vai pedir ajuda espiritual, pede ajuda espiritual, mas vê que aquilo, tipo, como a gente diz, no sai, e aquilo nunca sai. Pois é. Por quê? Porque existe uma ligação, um pacto lá atrás que precisa ser quebrado. E se você não tiver conhecimento, você não consegue quebrar aqui no presente. Então, é importante nós conhecermos a nossa genealogia, em parte também por causa dessa questão, né? Não só... Sim, essa questão, né, de nós entendermos muita coisa do nosso presente e também para nós podermos então corrigir muita coisa que provavelmente tenha sido feita no nosso passado. Pois é. E dizer mesmo que, pronto, mas o mais engraçado, Solange, é que quando na nossa família tem alguém de boa fama, alguém cheio da massa, aí a gente e sabe que essa pessoa realmente tenta assim ajudar a família, aí já se nós temos interesse em saber realmente se esse é mesmo o nosso tio ou não. Mas o que nós também vemos, por exemplo, acontecendo muito, é quando de repente uma família se depara com um problema, por exemplo, vamos realizar um casamento, há necessidade das famílias sentarem. E muitas das vezes você vê a outra parte, só vem com uma pessoa e você pergunta, mas esse não tem tio, não tem avó, não tem familiares. Pode ter, só que você que não se preocupou em ir para trás, que é para ir, então ir buscar. E muitas das vezes também nos óbitos, né? Você passa por uma infelicidade, morre alguém e aí você dá conta que também, meu Deus, estou sozinha, você que trata do caixão, você que trata disso, que trata daquilo. Muitas das vezes não é porque você não tem familiares, você tem sim familiares, mas o grande problema é que você nunca se preocupou, né, em ir buscar. É tão bom quando a família está junta, é tão bom, eu até lembro-me, eu ofereceram uma Bíblia, que é a Bíblia da família, e aí na Bíblia da família vem a árvore genealógica. E eu comecei a preencher, né? Mas quando chegou na parte paterna, eu ainda consegui preencher até o meu avô.
mas na parte materna já não consegui preencher o meu avô. Por quê? Porque muitas das vezes os pais não têm não falam muito para os filhos quem foram, né? Os seus descendentes. Mas isso é muito importante. Por exemplo, a Solange falou, porque nós não herdamos só as bênçãos que são boas ou são más, mas nós temos que ver que dentro de nós há uma parte genética, nós carregamos, né, a parte genética. Esse teu sorriso é um bocado do teu pai, tá vendo? Esse teu olhar, os teus olhos, você traz um bocadinho de cada pessoa, né, que faz parte do seu descendente. Às vezes é o teu bisavô que tinha as pernas arqueadas e que às vezes o teu pai herdou e que transmitiu para você, tá vendo? Então é muito importante nós vermos isso. E não importa, tá vendo? Não importa que tipo de família, né? Quem são as pessoas que fazem parte, quais são os defeitos que eles têm, quais são os temperamentos que eles têm. O mais importante é você tentar agregar todos eles, tentar conhecê-los, todos eles. E então, para vermos isso, né? Para termos assim uma ideia, ou vamos ver a genealogia de Jesus. Dizer que para os judeus essa coisa de genealogia é muito importante. Eles levam isso muito a sério. Por exemplo, para os judeus, eles não ungem um sacerdote se a genealogia deles não é uma genealogia sacerdotal. Eles não ungem. E nós vemos também a questão dos levitas, também é a mesma coisa. Na família tem que ser levitas, porque senão você não chega aí e dizer que eu vou ocupar esse cargo no templo do Senhor. Não estou bem a recordar se foi o Éder Neemias, sei quando o povo de Israel volta, né? Que quando eles fizeram aquela lista para saber quem era quem, né? E houve naquele meio um grupo que não se achou, os seus pais, os seus descendentes, e a eles não lhes foi permitido então fazer parte. E houve aí uma confusão, né? Mas eles buscaram, mas não conseguiram. Nos livros, porque eles registram tudo. Exatamente. Ou seja, e isso também até, irmãs lá, ajuda também, por exemplo, num país, ajuda até a proteger o próprio país, né? Porque vamos pensar que, por mais incrível que pareça, quando estás num país, entanto, tu tens laços, né, nesse país, também a relação é outra do que uma pessoa, por exemplo, estrangeira. Quando você é estrangeiro, por mais incrível que pareça, vamos pensar que não existe país, por exemplo, no mundo que eleja um presidente que seja estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro, a tua terra é sempre tua terra. Então, por mais distante que tu estejas, mas sempre tens o teu coração lá. Pode até nem voltar para lá, mas o coração fica sempre lá. Então, se tiver que ajudar a tua terra, vai ser sempre prioridade. Então, também isso até certo ponto protege, quando nós sabemos quem são verdadeiramente os nossos. Quem são aqueles que nasceram aqui, quem são aqueles que pertencem a essa terra. Então, também tem essa questão também da proteção, da própria proteção. E porque a questão de família tem força. Yeah. As pessoas defendem-se. Às vezes vemos, por exemplo, familiares, né? Que até podem ser pessoas que discutem muito, mas se alguém de fora tenta tocar um deles, eles unem-se de uma forma incrível, né? Yeah. Então nós entendemos a importância que tem até conhecer a genealogia para essa proteção, né? Também existe essa questão também da proteção. E o povo de Israel tinha muito essa questão, de que eles tinham que ter garantia, certeza de que essa pessoa faz parte do povo de Israel, que é judeu. Yeah. E depois aquela questão também, por exemplo, de Judá era o cetro. Os reis vinham de Judá, né? Os reis tinham que vir daí. E nós vimos como é que Deus cumpriu essa promessa. Então essas misturas não tinha como. E até houve uma altura em que o próprio povo de Israel, entre tribos, não podiam casar. Se tivessem que casar, mais lembra da questão das filhas de Zelofehad. Tinham que casar dentro da sua própria tribo, da mesma tribo. Então, para preservar a herança. Exatamente, no sentido de que era importante conhecer isso, era importante você, ou seja, valorizar essa questão da linhagem, né? E porque também, por exemplo, quando isso acontece muito nos Estados Unidos da América, quando você começa assim a reportar quem foram os teus, e dizer que eles fizeram grandes coisas, a tendência é você dizer, não, eu faço parte da família
que é forte, que é grande. Isso parecendo que não, também influencia no teu comportamento atual, né? Aquela coisa de você, e por isso pegar aquela fala da imagem, dizer que quando normalmente as pessoas têm assim, não têm tão bons testemunhos de pessoas no passado, a tendência também é ficar tipo inibir-se e às vezes aceitar a situação, no sentido de que isso tem tanta força que se por um lado você conhecendo que houve pessoas que não foram tão assim destaque, não tiveram assim tanto destaque, aquilo pode ter força de te inibir para você seguir adiante. Por outro lado, saber que você, por exemplo, na tua família, na tua linhagem, houve reis, houve pessoas de muita influência, também te faz acreditar que você já tem no teu sangue, né, essa influência, né? Essa influência real. Exatamente. Então tu ficas com aquela coisa de que não, eu sou muito eu, no sentido, né? Não no sentido de pecador, né? Mas no sentido de muita convicção, né? Então, para vocês verem só o facto de conhecer a sua origem, a sua genealogia, né? A importância que isso tem. Por isso que nós trazemos hoje esse tema que é para você refletir, né? Se realmente você tem posto de parte, isso é algo que talvez não tem feito com que você se interesse muito, mas nós queremos trazer esse tema mesmo para você refletir, parar um bocadinho e talvez sentar mesmo com os teus pais, né? E dizer, pai, me explica ainda bem de onde nós viemos, né? De onde vem a nossa geração, tá vendo? E essa coisa toda. Eu imagino falar assim, já imaginou, você, por exemplo, às vezes tens um funcionário que está a trabalhar para si e, entretanto, nem sabes, afinal, é teu bisa. Mas ela já viu isso. Como eu acredito que existem, já aconteceram várias histórias desse tipo, em que você tem pessoas a trabalhar para si, mas que quando vais dar conta mais tarde, afinal é um parente seu. Porque é filho do tio, do primo, ou seja, mas quando tu tens já esse cuidado de conhecer a tua genealogia, né? Já tens esse cuidado, então já podes até te precaver dessas situações, nem mais lá. E também porque, principalmente, né, Solange, as pessoas, os pais, né? Muitas das vezes, eu falei aqui que muitas das vezes na sua família tem pessoas envolvidas com o ocultismo e os pais ficam com aquele medo, né, de fazer com que os seus filhos se aproximem à sua família. Mas se você é cristão, Deus te deu autoridade para orar, tá vendo? Para orar e nenhuma maldição vai atingir a tua família, vai atingir a tua geração. Mas mesmo assim é bom que os filhos saibam que eu tenho tia, que eu tenho avó, que eu tenho bisavó. Isso é muito bom e também é muito saudável. Então vamos falar um bocadinho sobre a genealogia de Jesus. Isso vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 até 16. Diz assim, Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos, a Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará, a Farés nasceu Esrom e Esrom nasceu Arão, a Arão nasceu Aminadab, a Aminadab nasceu Naasson, a Naasson nasceu Salmão, a Salmão nasceu de Rab, Boaz, e Boaz nasceu de Ruth, Obed, a Obed nasceu Jessé, e a Jessé nasceu o rei Davi, a Davi nasceu Salomão, que fora a mulher de Urias, a Salomão nasceu Roboão, a Roboão nasceu Abias, a Abias nasceu Asaf, Asaf nasceu Josafá, a Josafá nasceu Jorão, a Jorão nasceu Osias, a Osias nasceu Joatão, a Joatão nasceu Acás, a Acás nasceu Ezequias, a Ezequias nasceu Manassés, a Manassés nasceu Amon, a Amon nasceu Josias, a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia nasceu a Jeconias Salatiel, a Salatiel nasceu Zorobabel, a Zorobabel nasceu Abiúde, a Abiúde nasceu Eliaquim, a Eliaquim nasceu Azor, a Azor nasceu Sadoc, a Sadoc nasceu Aquim, a Aquim nasceu Eliúde, a Eliúde nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, a Matã nasceu Jacó, e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Nós encontramos muita genealogia na Bíblia. E aqui o que nos chamou...
quando se trata de genealogia e a pessoa está assim a ler a Bíblia, né, nos seus estudos, se depara com uma genealogia, você salta. Acha salta. Não tem mais aquela coisa. Mas e nós paramos e começamos a ver a genealogia de Jesus e vimos, meu Deus, quem são as pessoas que fazem parte da genealogia de Jesus? Sabemos que os pais, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas tanto a mãe, que é Maria, assim como José, todos eles, nós sabemos que o casal eram parentes, eram primos, parece. Mas sei que os dois pertenciam à mesma linhagem. Então, tanto o avô paterno, né, como o avô materno de José faziam parte da linhagem de David. A Maria também fazia parte da linhagem de David. Daí que Jesus, né, ser chamado que ele é o filho de David, ele é filho de David. Então, nós dentro da genealogia de Jesus, nós encontramos 46 pessoas. 46 pessoas estão aqui descritas na genealogia de Jesus. E nós, se formos a ver a cada personagem que está ali, nós encontramos aquelas que realmente foram fiéis a Deus, que tiveram intimidade com Deus, caso de Abraão, caso de Isaac, caso de David, caso do próprio José, e caso de Eiron, de Arão. São pessoas que foram muito próximas a Deus, que tiveram intimidade com Deus. Mas também encontramos pessoas ímpias, que o que eles fizeram foi abominável, principalmente Manassés. Manassés é que fez com que o povo de Israel errasse, pecasse. Você olha assim, mas é possível, é verdade, na linhagem de Jesus, vir alguém que estava envolvido com feitiçaria, que consultou feiticeiros, que até fez passar os seus filhos pelo fogo, tá vendo? Por causa dos rituais satânicos. Nós vamos então encontrar, mas também, Solange, eu gostaria que você falasse das mulheres. Na genealogia, principalmente do povo de Israel, as mulheres não eram contadas, mas Jesus veio, quebrou isso, e nós vemos na genealogia de Jesus 4 mulheres. Temos a Raabe, temos a Ruth, temos a Tamar e temos também a Batseba. Ou seja, 4 mulheres que, se nós estudarmos a história delas, né, vamos ver que não foram histórias tão bonitas assim. Batseba, a questão, né, de ter adulterado com Davi. Então, no sentido de, uau, na história da linhagem de Jesus também tem uma mulher que adulterou. Raabe tinha uma vida de prostituição. O quê? Na história, na linhagem de Jesus também tem uma mulher que foi prostituta. Tamar também foi prostituta. Ou seja, e para mostrar no sentido de que o nosso Deus é assim. Ele está a mostrar que a questão, as famílias até podem, as famílias não são perfeitas, mas são nossas. Então é importante que nós sejamos capazes de entender, olha, haverá vezes que não vão acontecer coisas tão boas assim, mas são nossas, né? E é importante que nós aprendamos com os erros, né? Para não os cometer, mas não vamos ocultá-los, não vamos escondê-los. E o nosso Deus é aquele que também tem poder para restaurar. Não há nada que o nosso Deus não tenha capacidade de restaurar. Então, vamos olhar para essa situação no sentido de que, uau, se a família, né, se a genealogia de Jesus tem todo tipo de pessoas, né? Tanto pessoas que foram excelentes e como pessoas também que não foram assim tão de tirar o chapéu, né? Mas estão aí e faz questão de se falar delas. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? E quem é a minha família? Então é importante que nós entendamos, independentemente de quem seja, é nossa família. E vamos então conhecer, né? E como eu disse e repito, vamos aprender com os erros e aprender também com as qualidades e virtudes das outras pessoas também que fizeram coisas notáveis dentro da nossa família. O importante é conhecermos a nossa genealogia. E através dessa genealogia passar também para os nossos descendentes, para que eles possam então pegar aquele legado positivo e seguir adiante. Porque hoje estamos a fazer história, hoje estamos a escrever um legado, estamos a deixar um legado para as próximas gerações. Um dia vão falar de nós, né? Como nós provavelmente falamos dos nossos antepassados. Então, o que as pessoas vão falar de si hoje, né? Os seus descendentes, quando você já for mais velho, já com avançada de idade, o que eles vão falar de si? Vão falar o quê? Qual é o legado que está a deixar?
né? Porque vão falar, porque você faz parte da genealogia. Então é importante que, se a sua família tem tem uma história de muito abençoada, né? De pessoas notáveis, é importante que você diga: Deus, eu também quero ser essa pessoa. Amém. Se for o contrário, se tem pessoas que não fizeram tantas coisas assim, coisas boas de se considerar, então diga a Deus que seja eu a quebrar isso. Amém. Que seja eu então a ser aquela pessoa que vai trazer uma nova história para a minha família, né? Então a importância também de nós conhecermos a nossa família, a nossa genealogia, para sermos aquelas pessoas que vão dar precedência, né? Prosseguimento aos feitos bons, ou então ser aquele que vai quebrar as coisas más que têm acontecido na família. Por quê? Porque nós não devemos reprovar as pessoas pelos escândalos dos seus ancestrais, né? Porque já não há nada, né, que se possa fazer. Mas a única coisa, olhando para nós hoje, nós dizemos que tudo que eles fizeram cooperou para o bem. Sim. Porque por isso é que eu estou aqui. Por isso é que nós estamos aqui, por isso é que você está ali do outro lado, né? E então é muito importante essa coisa da Solange. Não reprova a família do outro. E você também não sinta vergonha da sua família. Se eles fizeram boas coisas, aproveita as boas coisas e tenta melhorar. Se eles fizeram coisas más, que seja mesmo você então a quebrar e a repreender. E eu quero falar, né, para aquela pessoa que talvez você é fruto, né, de um estupro, né? Você não conhece o seu pai, mas pela graça de Deus, a sua mãe não abortou, preferiu trazer você ao mundo. E talvez você possa estar a dizer: mas como escrever a minha árvore genealógica? Eu quero te dizer, quero te apresentar alguém que pode ser o seu pai. A tua mãe já existe, mas tem um Deus que diz a sua palavra que: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então significa que, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não fique triste. Você pode também fazer a sua árvore genealógica escrevendo: eu tenho um pai e o meu pai é Deus. Eu tenho um irmão. Tenho vários irmãos, mas o meu irmão mais velho é o Senhor Jesus Cristo. E tenho outros irmãos espalhados pelo mundo fora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus usou todos os tipos de pessoas para trazer seu filho ao mundo. Foi aquilo que nós vimos. E a operação de Deus nunca foi limitada pelos fracassos e pecados dos homens. Ele opera através de pessoas comuns. Então é só para dizer de que Deus, quando Ele quer operar, Ele opera. Não importa quem você é, não importa de que família você faz parte. Ele, quando quer operar na sua vida, Ele opera. Então não julgue as pessoas. E não viva também no seu cantinho, tipo, sou eu, não. Por quê? Porque nós, como seres humanos, precisamos viver... Socializar. Somos seres sociais, né? Somos seres sociáveis. Tá vendo? Ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. E então, eu quero dizer que, conforme nós trazemos, né, toda a genética dos nossos familiares, né? Temos o DNA no nosso corpo do nosso pai. Também você tem um DNA do teu Pai Celestial, que é o Deus Todo-Poderoso. Assim, conforme você herda dos teus pais várias coisas que hoje fazem parte da tua vida, do teu corpo, também você herda coisas boas do teu Pai Celestial, que é o amor, que é o gozo, que é a alegria, que é a benignidade, que é a bondade. Conforme você está selado, né, com esse DNA, que para saber quem é o seu pai, eles vão buscar o DNA, não é? Através do DNA eles conseguem saber quem é o seu pai. Também eu quero te dizer que você está selada com o Espírito Santo da promessa. E através do Espírito Santo que habita em ti, que clama: Abba, Pai, as pessoas saberão que você tem um Pai que habita no céu.
Deus. Glória a Deus. Solange, queria acabar? Não, dizer simplesmente, né, que agradecer mais uma vez, né, Amém. pela presença de cada um de vocês e lembrar que a partir da manhã começa a nossa conferência de mulheres, né? Amém. Ângela, a Amém. conferência de mulheres a partir das 18 horas. Isso. Vai ser uma bênção, então Amém. você não pode ficar de fora. Convide pessoas, convide mulheres, convide também homens e vamos ter aqui um tempo muito bom da parte de Deus, né? E que você possa então guardar essa palavra que nós podemos ministrar hoje ao seu coração, falando Amém. sobre genealogia e que Deus continue a abençoar rica e poderosamente. Amém. Deus abençoe e até próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Não cesse de curtir então a nossa página no Facebook, Ministério Carisma Sede, e também nos acompanhar através do YouTube, Mulheres e Atualidade, Ângela Amado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.